Aqui já estamos com Maíra Goulart, nossa primeira convidada, para comentar um pouquinho, ainda reverberar, repercutir o ato em Copacabana, que se desdobrou em várias questões políticas do cenário brasileiro, inclusive Maíra vai falar um pouco aqui da cobertura da imprensa, mas não só isso, nós vamos falar também um pouco da situação do governo brasileiro, o governo Lula, dos bons índices, indicadores econômicos que foram divulgados ontem, fez até o dólar cair, a bolsa subir, para a desgraça das nossas elites convencionais e brancas, que não gostaram muito disso, porque isso fortalece o governo Lula. Evidentemente, eles não querem a sequência deste governo para 2026. Maíra Goulart, tudo bom? Bom dia para você. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa manifestação de domingo muda um pouco, né, a narrativa. Eu senti uma leve mudança na narrativa da grande mídia, que eu acho que é um bom termômetro para a gente saber como que as elites tradicionais estão pensando. E me parece que o barco do Bolsonaro está esvaziando, né? Porque nenhum fato é um fato por si. Mesmo a manifestação do Bolsonaro, ela não se encerra em si mesmo, né? A cobertura sobre ela, o que se fala sobre ela, a história que se conta, às vezes é mais importante do que o fato em si. Outra versão disso, uma versão mais contemporânea, é como as coisas conseguem se gerar fragmentos para alimentar suas redes. Eu acho que nesse tocante dos fragmentos, da autoalimentação da própria rede bolsonarista, eles conseguiram alcançar o objetivo. Eles podem produzir takes mostrando lotada a praia de Copacabana e, principalmente, isso eu acho que a gente não comentou, que eu não comentei no texto que eu escrevi, porque ainda não tinha saído, Conde, que é o papel ridículo que a PM do Rio de Janeiro cumpriu, dizendo que tinham 400 mil pessoas na manifestação. A PM do Rio de Janeiro, que há anos não diz quantas pessoas tem nas manifestações, há anos. Eu acho que desde daquele de junho de 2013. A gente não sabe quantas pessoas tem no Réveillon, a gente não sabe quantas pessoas tem no show da Madonna, a gente não sabe quantas pessoas tem em lugar nenhum, mas na passeata do Bolsonaro ela dá esse valor absurdo. Perfeito, eu estou abrindo aqui o seu artigo e eu tenho um dado adicional sobre essa questão do número da PM. Tem um bastidor que o jornalista da Globo News, Otávio Guedes, acabou publicando no blog dele, que o Cláudio Castro teria contatado um oficial da PM que estava monitorando o evento do alto de um prédio em Copacabana, e pilotando drones e orientando ali a captação de imagens por drones. E aí pintou a seguinte conversa, né? Quantas pessoas tem aqui em Copacabana? Aí esse oficial falou assim: a gente pode colocar 50 mil. Aí o governador falou assim: não, põe 400 mil. Que beleza, né? Eu tô querendo contratar a PM para fazer o meu imposto de renda, viu, Maíra? Não, por exemplo, você dá uma festa, pede PM para cobrir a festa, porque vai ser sucesso garantido. Não, você pensou isso, eu pensei assim, gente, eu queria fazer pesquisa assim. Aí eu achei tal informação. Bota mais uns zeros aí. Demonstra a hipótese, porra. Agora, como você estava falando, quer dizer, aqui a gente conversa. Eu vou colocar o link do artigo da Maíra Goulart. Fala um pouquinho para a gente o que você considerou mais relevante que você colocou no seu artigo. Está muito, enfim, técnico, né? Está muito interessante. Eu queria que você passasse um pouco para o nosso público aqui, porque a gente participou, nós fizemos uma maratona de transmissão, Maíra estava presente, vocês podem acessar aí. E a gente, um pouco no calor daquelas imagens, teceu algumas considerações, mas o depois é que permite você aprofundar algumas coisas, né, Maíra? Aí você teve acesso, você viu o discurso do Malafaia, do Bolsonaro e tudo mais. E qual que é o seu balanço geral? O único discurso que eu não consegui ouvir, Conde, foi o do Cláudio Castro. Não sei por que eu procurei e não achei o discurso do Cláudio Castro. Mas eu consegui ouvir o do Silas, o do Tarcísio, do Bolsonaro e o do Nicolas, que foram
e também não consegui acessar a íntegra do Flávio Bolsonaro. E fiquei sabendo que o Eduardo Bolsonaro falou antes, mas também não consegui acesso. Eu tentei contribuir para esse debate com aquilo que eu sei fazer, que é fazer análise de discurso. E, para além desse aspecto técnico, né, tem aí um aspecto ideológico meu, que é dar importância ao nosso adversário político. Nosso adversário político é a extrema-direita, então a gente tem que respeitá-los enquanto adversários, ouvir o que eles falam, ouvir o conteúdo daquilo e dialogar, acreditando que a gente vai vencê-los, não os subestimando ou dizendo tudo que vocês falam não faz sentido nenhum, mas levando a sério o que eles falam e rebatendo os pontos. E algumas das coisas que foram faladas são bem interessantes para que a gente se estruture para operacionalizar essa argumentação. Em linhas gerais, a estrutura do populismo de direita internacional, que é marcada, né, por um maniqueísmo, o bem contra o mal, só existem duas coisas na sociedade, nós e eles. O segundo elemento, um anti-elitismo. E o terceiro, que é essa ideia de uma liderança que representa os verdadeiros anseios do povo. E que, portanto, não precisa de mediações. Aí você está perguntando, mas como é que isso aparece? Isso aparece, na figura de que aquele ali é o povo brasileiro e que o Bolsonaro representa aquele grupo, aquela elite política representa diretamente aquele povo, e não o Congresso, e não as instituições. Uma certa ideia de que essas instituições liberais, dentre elas o principal algoz, que é o Supremo Tribunal Federal, elas seriam menos importantes do que aquelas expressões, aquelas manifestações populares, e que o líder é capaz de captar o que aquele povo realmente quer. Essa estrutura se mantém, e se mantém de modo muito organizado, por exemplo, no discurso do Silas Malafaia, que vai atacando o Supremo em vários pontos, utilizando uma retórica muito propedêutica que é característica dele. O Silas é um grande pregador, ele entende muito de teologia, ele não é um adversário que a gente pode subestimar. Ele sabe falar. Então, a estrutura, o padrão, a gente vê muito no discurso do Silas. O discurso do Nicolas Ferreira também foi muito interessante nesse aspecto de evocar essa ideia de povo, essa ideia de uma totalidade, os brasileiros, isso é isso que ele pergunta, o Nicolas pergunta, quem são os brasileiros? Os brasileiros não são a esquerda, ele fala exatamente isso. Os brasileiros são vocês de verde e amarelo. Esse ponto, para mim, foi muito significativo do momento que a gente está vivendo. O momento de entender o que é o povo. Porque o povo era entendido como o povo são os oprimidos, o povo são os pobres, são os marginalizados, são os que precisam da ajuda do Estado. E o que está se disputando é essa ideia de povo. É um povo que está querendo se reconfigurar para ser um povo de vencedores, de batalhadores, de pessoas que não precisam do Estado. Vai lá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando do discurso do Nicolas aqui, que é o que suscitou uma dúvida aqui. O discurso, o sentido de um discurso, você sabe muito bem, ele, enfim, são as palavras, são as referências, mas também é o enunciador, quem fala, e o contexto, a conjuntura. E esse discurso, por exemplo, ele não se enfraquece no fato de que a extrema-direita como um todo está subjúdice, vamos dizer assim, no Brasil, quer dizer, vão ser julgados. O Bolsonaro, que é supostamente também o maior líder ainda, né, já de saída, né, vai se tornar réu na próxima semana e tudo mais. Você não acha que, enfim, isso modaliza um pouco a força desse discurso, que é forte, que é persuasivo? O que você pensa sobre isso? Acho que isso pode ser facilmente ressignificado nessa estrutura da seguinte maneira: uma elite corrupta está querendo impedir o povo brasileiro de se manifestar eleitoralmente. Essa é a narrativa do Bolsonaro, né? Querem me tirar da eleição
porque para o povo brasileiro não se manifestar, ignorando que a questão não é só sobre ele, a questão é sobre o que fazer quando pessoas desrespeitam aquela que é a regra máxima da Constituição. Não se pode atentar contra ela. Eu acho que cabe um pouco um deslocamento do discurso, porque esse é um outro elemento importante dessa passeata, né, desse ato, e da conjuntura, que é a capturação, a inversão do léxico da anistia, né? Verdade. Não, uma coisa assim, sem querer te interromper, já interrompendo, eles estão retomando, eles retomam, como parasitas, né? Sentidos e orientações do que a esquerda foi no passado recente, historicamente, né? E atualizam para o campo deles, né? É difícil acreditar, mas é um pouco isso, né? Mas o que eu tento colocar no meu texto, Conde, é que ao fazer isso, eles estão passando um grande recibo. Porque observa, embora eles estejam nessa, e são muito exitosos nisso, né? De apresentar uma ideologia que é conservadora, mais do que conservadora, é reacionária, usando símbolos progressistas, né? E progressistas no sentido símbolos da esquerda, símbolos significantes da esquerda, no sentido de deixar esse cidadão confuso de onde está a radicalidade, de onde está a energia transformadora, sabendo que essa energia transformadora não pode estar naquele que porta uma ideologia reacionária. É um paradoxo, né, discursivo. Eles se apresentarem como transformadores tendo uma ideologia reacionária. Mas eu acho que esse léxico da anistia passa um recibo porque a anistia nunca foi uma bandeira da esquerda. Eles estão aproveitando o hype do filme, o hype de um momento em que a sociedade quer voltar a discutir o que foi a ditadura militar e quer voltar a fazê-lo por causa deles. Porque eles são um produto da anistia. Essa é a grande inflexão do populismo de direita no Brasil. No Brasil, o populismo de direita ele é filho de uma transição incompleta, inconclusa. E é por isso que ele tem essa marcação militarista que não está presente no trumpismo, por exemplo. Bolsonaro e a sua presidência e a sua ascensão, ela não tem os militares como coadjuvantes. Talvez Bolsonaro seja um coadjuvante dessa cena em que os militares fizeram algo que é a sua tradição. A gente tem uma tradição de militares intervindo na política, que não começou na ditadura militar. A República foi proclamada por militares e eles, desde então, nunca saíram do horizonte, deixaram de ser uma força política, algo que, por definição, eles não podem ser, uma vez que o objetivo deles é garantir a institucionalidade para que atores políticos de diferentes programas, projetos, ideologias possam se alternar no poder sem destruir essa cena política. Se os militares aderem a um projeto de poder, essa alternância que eles devem garantir fica em questão, fica em xeque. Mas nesse ato de Copacabana, o militarismo estava um pouquinho submerso, né? Aliás, um pouquinho não, um pouquinho muito, porque, enfim, as coisas. Eu vi algumas charges, alguns memes e tudo mais. Quer dizer, o Bolsonaro não tem mais o dinheiro do cartão corporativo para fazer esse evento. É o Malafaia que organiza, a despeito de outras coisas também, mas ele também não é mais institucional, né? Como ele fazia quando estava na presidência da República. Então, os militares, eu não sei se o Pazuello estava lá, mas esses militares meia-boca que foram ministros, eles sobem o palanque com o Bolsonaro ainda. Mas tem uma divisão agora nisso, né? Nessa questão do discurso militar. Notadamente, os militares eles estão passando por algo que eles nunca passaram, que é uma difamação pública, que é estarem sendo arrolados em denúncias, que é estarem indo para a prisão. Qual foi o outro momento na história em que a gente viu isso acontecer? As caixas dos militares sendo mexidas pelos civis.
uma sociedade que quer puni-los, que quer julgá-los, que bota áudio deles. Abriu-se uma caixa, e esses 40 anos da redemocratização essa semana vão ser bem interessantes para a gente ver isso. Quais dos militares estão dispostos a dobrar essa aposta e continuar enunciando uma terminologia nostálgica da ditadura? Porque o bolsonarismo é parte dessa transição inconclusa que foi propiciada pela anistia, que permitiu que militares participantes da ditadura continuassem em seus cargos, ensinando às novas gerações o quanto a ditadura foi boa. Bolsonaro é filho disso, é produto disso. E ele é alguém que agiu nesse sentido durante 30 anos na Câmara dos Deputados, dizendo o quanto, sendo nostálgico, elogiando, enumerando características positivas da ditadura militar. Então, me parece que quando eles evocam o termo anistia, eles, na verdade, estão lembrando a gente por que não tem que ter anistia, por que anistia é péssimo. Aliás, deixa eu dar uma informação que eu também fui confirmar só depois do ato, que é o seguinte: a mais da metade dos presos pelo 8 de janeiro recusou um acordo que é praticamente uma anistia, um acordo de não persecução penal. A eles foi oferecido o seguinte: quer dizer, você paga a multa de R$5.000, acho que 5 salários mínimos, alguma coisa assim, faz um curso de democracia, Estado Democrático de Direito, e não pode usar a internet por 2 anos, confessa o crime e você está livre. 600 não aceitaram isso. Então, continuam sendo usados, presos, né? E o Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, já disse, falou uma coisa ideológica que a gente não consegue, né, codificar tão bem. Você sabia desse dado? É um dado impressionante. Não sabia. Mas ele vai muito no sentido, para mim, de ser um grupo social que não está acostumado a estar nesse lugar. Se fosse nesse lugar na prisão ou nesse lugar na prisão? Nesse lugar na prisão. Esse lugar na prisão, tendo que lidar de forma adversativa com a polícia. E aí me lembrou que eu estava no Carnaval ouvindo aquele podcast sobre o Alexandre de Moraes que tem na Rádio Novelo. E aí tem uma frase do Flávio Dino sendo entrevistado depois do 8 de janeiro, falando assim: olha, 100 policiais conseguiriam conter aquela manifestação, aquela invasão na Praça dos Três Poderes. Isso não foi feito porque a polícia não quis. Então, é um grupo social, primeiro, né, que conta com a adesão de uma parcela significativa desse aparato punitivo do Estado. Eles estão irmanados nessa ideologia, o que, para mim, vai muito no sentido dessa polícia militar que diz que tem 400 mil pessoas numa manifestação de 20 mil. Não é só porque o Cláudio Castro pediu, é também porque eles são partícipes dessa ideologia. E esse grupo social não está acostumado a se vulnerabilizar, a estar do outro lado das grades, né? É porque eles se queixam de direitos humanos e não sei mais o quê. Quer dizer, é uma contradição, a meu ver, muito grande. Quer dizer, foi dada oportunidade para eles, né? Deles, inclusive, para uma camada, o núcleo daqueles que cometeram os crimes supostamente menos graves, de pichar, de passar o batom, de quebrar vidraça e tudo mais, para que eles voltem para suas casas. Isso está posto. E ninguém comenta isso. Uma outra coisa que eu queria comentar com você também, Maíra, é o seguinte: quando o presidente Lula estava perseguido pela Lava Jato, prestes a ser preso, um pouco antes da prisão, um pouco depois da prisão, a imprensa, o Lula fazia atos pela democracia pelo Brasil inteiro. Atos que eram menores, eram em teatros, na Casa de Portugal, no Rio de Janeiro, tudo mais, do Circo Voador, coisas menores e tal. A imprensa nunca noticiava, nunca mostrava uma imagem dos atos pela democracia do grupo do PT, do grupo da esquerda, naquele momento. As pessoas esquecem isso. Agora, quando o Bolsonaro faz agora as manifestações, é uma cobertura, né, robusta, né, de todos nós, inclusive nós cobrimos aqui também. O que você pode dizer sobre isso para a gente?
Eu acho difícil não cobrir 20 mil pessoas hoje em dia na rua. Quem está botando 20 mil pessoas hoje em dia na rua? A gente faz manifestação no sindicato, dá 3 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Tá difícil botar a gente na rua, até porque o lugar. Eu discordo um pouco dessa coisa, a esquerda tem que voltar para as ruas, as ruas, as ruas. O lugar da disputa política hoje em dia é principalmente as redes. Se bota a gente na rua para se produzir corte, para ir para as redes, para alimentar as redes. A gente tem que aceitar um pouco que o lugar. Não, mas a minha pergunta é uma questão com a imprensa. A imprensa Sim, não. a imprensa não suporta o PT. Tanto que eles conseguiram, mesmo com medo do bolsonarismo, mesmo com essa cobertura um pouquinho negativa, você vira a página, o que, que aparece? Tarcísio. Para mim foi muito chocante, que eu estava lendo no jornal hoje, as primeiras páginas, fracasso, manifestação do Bolsonaro, opa, a mídia está capitulando. Quando eu viro a página assim, Tarcísio, que ele fez um discurso moderado, muito bem recebido pelas elites políticas, que ele falou de economia e fez críticas ao governo pertinentes, à suposta gastança do governo. Tarcísio, ele, e eu botei isso também no meu texto, né? Ele foi o operador do léxico lavajatista, que é, por definição, o léxico da grande imprensa. A grande imprensa que fez reverberar no país a ideia de que o PT é corrupto, de que o Lula é ladrão, volta para a prisão, é o mote da mídia, né? Que colocou essa ideia de que o PT quebrou o país, que foi indisciplinado fiscalmente. E o Tarcísio bateu muito nesse ponto, né? Tá tudo caro, volta Bolsonaro, mas ele adotou uma postura de candidato, criticando o governo, sendo porta-voz de críticas diretas ao governo, críticas ao conteúdo do governo. Agora, e isso eu acho bem importante, ele se deslocou para o caso para o tema econômico, né? Ele Inflação, saiu. né? Inflação, preço, e eu acho isso uma colher de chá para a esquerda. Porque se for para esse tema, nós estamos melhores do que eles. Não é só porque nós somos melhores. Não é só por isso. É porque esse é o tema que a gente sabe falar. Que se o tema da eleição for segurança pública, a gente não sabe falar. Se for Deus, a gente não sabe falar. Se for família, a gente não sabe falar. Se for economia, eu sei falar, você sabe falar. A esquerda consegue falar sobre economia. Eu não consigo falar sobre família, eu não consigo fazer um discurso sobre família. Sobre economia, opa, beleza, podemos. E nesse sentido, você identificou muito bem. Houve uma inflexão no discurso desses atos que migra para. É como se a extrema-direita estivesse mordendo a isca do nosso jornalismo falido elitista. E aí vai se dar mal. Olha que coisa interessante. Adorei. Eu acho ótimo. A gente tem que convidá-los a ficar falando do preço do ovo. Foi falar do preço do ovo, tudo bem. Eu não acho que economia seja mais determinante para a eleição. Eu acho que ela é um componente entre outros. E esse componente a gente pode disputar. O ovo está caro, mas tal coisa vai estar mais barata. Vai ter Minha Casa Minha Vida para quem ganha até 12 mil reais. Maíra, deixa eu aproveitar, até pedir para você comentar rapidamente. A gente está chegando no final desse bloco. É sempre tão bom escutar a Maíra. É importante o público aqui está fissuradão em você, viu, Maíra? Fica sabendo disso depois. Eu quero até colocar o artigo da Maíra. Eu coloquei o link aqui no bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, colocar na tela para todo mundo saber. É só você clicar ali e vai ser direcionado para o artigo dessa moça que está aqui conversando. Eu não consigo mais localizar, vou postar de novo. Mas é o seguinte, os dados econômicos, né? Ontem foi um dia absolutamente até atípico. Eu vou te mostrar aqui um print que eu dei numa busca que eu fiz no Google. Vou colocar na tela, tá aqui para você. Olha só, o de baixo, né? Dólar cai a 5,66 e bolsa ultrapassa 131 mil pontos, com dados fortes da economia brasileira e risco de recessão nos Estados Unidos. Manchete da Folha de São Paulo. Acreditem se quiser, eles usaram a expressão dados fortes da economia brasileira. Aliás, o ponto máximo da bolsa ontem foi 131.313. Ou seja, 13. Parece coisa do, né? Parece impressionante, né? Mas enfim, aí Deus, gente, é Deus.
É Deus. Essa manchete, a Folha trocou imediatamente. Deve ter havido uma bronca generalizada na redação, porque não pode falar que a economia brasileira está forte. Aí eles falaram assim: dólar cai a 5,66 em função de boas notícias da China. Quer dizer, completamente maluco. E assim, agora, ontem saiu o crescimento 0,9 janeiro, comparado a janeiro de 2024. Saiu o dado da primeira prévia de inflação, que é menor, pelo Boletim Focus. O Boletim Focus causou ontem na cena econômica brasileira. Quer dizer, a economia... E o Lula anunciou isenção do imposto, finalmente agora encaminhando para o Congresso, de quem ganha até R$ 5.000. Há uma ampliação do Minha Casa Minha Vida, ampliação do Mais Médicos, ampliação de tudo. Explica isso, Maíra, para gente. O que está acontecendo? O ciclo político. Vai chegando perto da eleição, bota para gastar. E é isso mesmo. Política é assim. E o Bolsonaro fez isso e não se elegeu. A gente também não pode botar todos os nossos ovos da galinha, como o PT às vezes parece fazer, achando que estimular a economia vai se traduzir em voto necessariamente. Mas eu acho que se colar um discurso que é o empoderamento dos mais pobres, a gente está fazendo políticas públicas, o campo progressista pensa as políticas públicas para que elas tenham mais efeitos sobre os mais pobres. Por que eu estou falando isso, Conde? Porque faltou falar uma coisa que eu achei muito importante na manifestação, que foi o Bolsonaro. A fala do Bolsonaro, que num dado momento ele fala assim, eu estou dizendo, a extrema-direita está dando dicas para nós. Chamou para o tema econômico, falou da anistia, que foi que produziu eles mesmos. E aí o Bolsonaro fala assim, a democracia é a única bandeira, é o único componente do programa da esquerda. É isso que a gente não pode deixar acontecer, porque democracia é muito abstrato. Ninguém entende se é para passar no corpo ou se é para tomar em pílula. A gente tem que falar de coisas mais concretas. E se a gente não pode falar do preço do ovo, a gente tem que falar que foram feitas políticas públicas para os mais pobres, para aqueles que precisam mais, evocando a solidariedade de quem não recebeu essas políticas públicas e a identificação por parte de quem recebeu. Mas se a gente não falar que esse governo tem um lado, que é o lado dos mais pobres, e daqueles que acreditam que é papel do Estado defender os mais pobres, a gente não vai interromper essa narrativa deles. É que esse governo ele gosta de desafios, ele gosta assim de fazer a coisa assim a forceps, mostrar que a economia está melhorando sem fazer campanha, sem explicar para o povo. O povo vai ter que saber na marra o que está acontecendo com o país, para ficar uma absorção forte. Você entende que eu estou, evidentemente, estou sendo irônico. É horrível isso, gente. É falar daquele programa para pé de meia. Por pé de meia, o governo está dando dinheiro para estudante de escola pública. Isso aí não é um programa geral para ativação da economia. Isso é para você que é pobre, marginalizado, que não tem as mesmas condições de uma pessoa que é rica. Eu acho que tem que ser um pouco mais, enfatizar essa dinâmica da solidariedade e o lado. Porque nesse mundo polarizado, se a gente não tem um lado, se o discurso é sempre universal, a economia, os direitos, a democracia, dificilmente isso vai gerar identificação. Olha só, vamos receber aqui o nosso próximo convidado, que é o André Constantini. Bem-vindo, André Constantini, com a camisa do Vasco. Hoje está tudo feliz. O que aconteceu? O Vasco ganhou alguma coisa ontem, ou Constantino? O que é isso, Constantino? Não tá tendo jogo mais não. Não está tendo jogo. Foi a final do Carioca, foi Flamengo e Fluminense. O Vasco foi eliminado. Ganhou. O Vasco foi eliminado na semifinal, infelizmente, para o nosso arquirrival Flamengo. Maíra também tem seu time do coração aí no Rio de Janeiro, Maíra? Eu sou Flamengo, Você é Flamengo? Tá aqui, tá toda feliz, é Flamengo. Eu não lembrava desse detalhe. Maíra Goulart, brigadíssimo pela sua explicação. Beijo, André, beijo, Conde. Beijo para você, até a próxima. Bom trabalho aí essa semana para você.